nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Deuteronômio. Assim Moisés falou ao povo:
O sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e porá diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás, então, na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente, e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios os maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e ouviu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios, e conduziu-nos a este lugar, e nos deu esta terra, onde corre leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra, que tu me deste, Senhor. Depois de postos os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se ferir alguma pedra,
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Esta palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus.
Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É importante para as meditações que faremos, especialmente na liturgia dominical durante o período quaresmal, ter presente a celebração que inaugura este período litúrgico que estamos vivendo, isto é, a quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas é a celebração que convida a comunidade cristã, pela imposição das cinzas, a percorrer o período quaresmal perseguindo a conversão. As cinzas no Antigo Testamento era utilizada como sinal de penitência. O povo, reconhecendo a sua condição de pecador, colocava as cinzas sobre a cabeça, sentavam sobre as cinzas, manifestando a sua penitência, o seu desejo de conversão. É por isso que nós recebemos as cinzas. Trata-se de um sinal que revela um desejo sincero do coração de viver a quaresma procurando a conversão do coração. Na meditação da quarta-feira de cinzas, eu chamei a atenção para o gesto que fazemos na hora da imposição das cinzas. Nós inclinamos a nossa cabeça para receber sobre ela as cinzas. O gesto da inclinação da cabeça é um gesto que está presente em outros momentos da vida do cristão. Quando o adulto se aproxima da pia batismal para receber o batismo, ele inclina a sua cabeça para que o ministro possa derramar sobre ela as águas do santo batismo. E o batismo é o sacramento que comunica a vida nova. Dá-se início, no dia do batismo, à morte do homem velho para que possa viver o homem novo. A água é símbolo da vida e da morte. Na pia batismal, afogamos o homem velho para que possa viver em nós o homem novo. As cinzas é um sinal que indica o nosso desejo de viver como homens novos, como homens que buscam as coisas do alto, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Também na celebração do sacramento da confissão, depois de acusar os pecados, o penitente inclina a sua cabeça para receber a absolvição. A inclinação da cabeça no sacramento da confissão expressa o arrependimento, a contrição do penitente, que arrependido e confessando os seus pecados, aguarda a absolvição. Espera o perdão de Deus, que é conferido através da celebração do sacramento, especialmente quando o sacerdote traça sobre o penitente o sinal da cruz, dizendo: eu te absolvo dos teus pecados. Observemos a estreita ligação entre a inclinação de cabeça que fazemos na quarta-feira de cinzas com esses dois outros momentos da vida dos cristãos. Tanto o sacramento da confissão, que é a segunda tábua da salvação, como o batismo, expressam o nosso desejo de conversão, o desejo de buscar viver a vida segundo a palavra de Deus. Também o gesto de inclinar a cabeça, e foi acerca disso que nós meditamos na quarta-feira de cinzas, é o gesto que indica que nós estamos dispostos a olhar para o nosso interior. Nós inclinamos a cabeça
como alguém que está procurando o próprio coração, como alguém que busca olhar o próprio interior, para que, olhando o seu interior, identifique o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Porque a frase que ecoará durante a Quaresma é aquela que nós ouvimos quando as cinzas foram colocadas sobre as nossas cabeças: convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o caminho que nós devemos percorrer durante a Quaresma: olhar para o nosso interior, identificando o que precisa ser mudado, e identificado aquilo que precisa ser mudado, eu busco a conversão. No primeiro domingo da Quaresma, nesta liturgia, todos os anos nós contemplamos a cena da tentação de Jesus no deserto. Neste ano, nós contemplamos segundo a versão de São Lucas. A cena da tentação de Cristo no deserto deixa evidente a natureza humana de Deus. A Escritura ensina que Jesus foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Sendo igual a nós em tudo, Jesus também quis passar pela experiência da tentação, para que, vencendo o tentador, em Cristo Jesus, nós possamos vencer as tentações. É em Cristo Jesus que nós conseguimos vencer o tentador. O primeiro ensinamento: não queira medir força com o inimigo de Deus. Quando o ser humano quer medir força com o inimigo de Deus, o ser humano perde, porque o inimigo de Deus é um ser espiritual. Sendo um ser espiritual, ele tem uma força superior à força do ser humano. Cristo vence o inimigo de Deus, porque Cristo é Deus. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É em Cristo Jesus, que é Deus, que nós conseguimos vencer as tentações. Esse é o primeiro ensinamento. O Papa Francisco repetidamente disse: nós não devemos dialogar com a tentação, nós não devemos dialogar com o inimigo de Deus. Com o inimigo de Deus não se dialoga. Da tentação nós fugimos, porque quando nós queremos medir forças com as tentações, nós sucumbimos, a tentação prevalece e nós caímos em tentação. É necessário permanecer em Jesus e fugir de todas as ocasiões que são favoráveis à tentação, e diante dela nós sucumbimos, caímos. Segundo ensinamento: não fique atormentado quando a tentação surge. O surgimento da tentação é um bom sinal. Isso significa que nós estamos no caminho. Jesus está sendo tentado, nós também seremos tentados. A tentação não é um mau sinal, a tentação é um bom sinal, porque ninguém bate em cachorro morto. Se você já está nos braços de Satanás, ele não precisa tentá-lo, porque você já está nos braços de Satanás. Se nós estamos no caminho de Deus, nós passamos pela tentação, porque o inimigo de Deus quer tirar os filhos de Deus do caminho. A tentação não deve causar desespero e pânico nos cristãos. Nós devemos louvar a Deus pela tentação e fugir dela. Recorrer a Deus para que nós, como pedimos no Pai Nosso, não venhamos a cair em tentação. A tentação não é um mau sinal, é um bom sinal. Significa que você está no caminho. É por isso que as pessoas dizem: quanto mais rezo, mais assombração aparece. É isso mesmo. E isso não é um mau sinal. Não é para você parar de rezar, porque essa é a estratégia do inimigo. Ele quer incutir em você a ideia que você precisa parar de rezar, porque quanto mais você reza, mais assombração aparece. Isso é um bom sinal, não é um mau sinal, porque o inimigo quer confundir de tal modo o coração dos cristãos
que eles deixem de rezar, se afastem das coisas de Deus, porque ele leva a pessoa a crer que, estando distante de Deus, ela estará isenta das tentações. Isso é ilusão. É uma das ilusões que o inimigo de Deus provoca em nós. A ilusão de pensar que a vida será mais serena e tranquila distante de Deus. É fato que ser cristão é uma grande luta, mas nós reconhecemos que esta vida é passageira e nós estamos em busca da pátria definitiva. Enquanto caminhamos neste mundo, o inimigo de Deus quer fazer que os filhos de Deus deixem o caminho que irá conduzi-los às alegrias dos céus. A tentação não é um mau sinal. Este é o segundo ensinamento. É um bom sinal. Agradeça quando você sofre a tentação e é preciso fugir dela. Nós aprendemos e meditamos em outras oportunidades acerca das armas que Jesus oferece no Evangelho. E eu cito rapidamente e vamos à meditação principal deste domingo. Jesus ensina na sina da tentação 3 armas para vencer o tentador. Primeiro, a oração. O que Jesus estava fazendo no deserto? Piquenique? Jesus estava caçando? Jesus estava orando, rezando, a oração. Segunda arma que Jesus nos ensina, o jejum, a penitência. Se nós não fazemos penitência, não fazemos jejum, nós não teremos o vigor espiritual necessário para atravessar o vale tenebroso da morte. Não teremos vigor espiritual para resistir às tentações. E por fim, Jesus nos ensina que vencemos o tentador com a palavra de Deus. A cada tentação do diabo, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Bom, qual é o núcleo da nossa meditação? Jesus está sendo tentado. E observemos que Jesus usa a palavra de Deus para vencer as tentações do inimigo. E Jesus utiliza versículos de acordo com as tentações que ele sofre. Jesus vai citando versículos conforme a tentação. Isso significa o quê? Que Jesus identifica qual é a tentação que ele está sofrendo. O que nós aprendemos com Jesus e o que nós precisamos fazer. Por isso eu fiz questão de voltar à quarta-feira de cinzas e lembrar a respeito do gesto que nós fizemos. Inclinar a cabeça, e o inclinar a cabeça expressa o compromisso de olhar para o nosso interior. O olhar para o interior exige de nós identificar em quais tentações nós estamos caindo. Porque nós só conseguimos aplicar o medicamento correto quando nós descobrimos a causa da doença. Você não trata a febre, você toma um medicamento para diminuir a temperatura. Porém, a febre não é a doença, a febre é um sintoma. Você precisa fazer a investigação para que, identificando a causa da febre, que é um sintoma, você possa descobrir a doença e, tomando o medicamento para a doença, você deixa de ter febre e recupera a saúde. Hoje nós, à luz da liturgia da palavra, precisamos olhar para o nosso interior e ver em quais tentações nós estamos caindo. E não me venha dizer que você não está caindo em tentação, porque você é mentiroso. A palavra diz que é mentiroso aquele que diz que não peca. Se você peca, significa que você está caindo em tentação. Mas para vencer as tentações, o primeiro passo, um passo fundamental, é identificar em quais tentações eu estou caindo. Vamos elencar algumas coisas para ajudar a pensar. A tentação de falar mal do outro, a tentação de fazer fofoca, comentários a respeito da vida do próximo, a tentação da mentira, a tentação da falsidade, a tentação de acessar aquele site, a tentação de agir com desonestidade,
a tentação de entrar na discussão, de ofender o outro, de julgar o outro. Quantas tentações nós sofremos durante o dia? Em quais destas tentações nós estamos caindo? É fundamental que nós, durante a Quaresma, façamos um exame de consciência. Isso nós vamos identificando, sobretudo, quando nós temos esse contato com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, como nos ensina o Salmo, ela é luz e lâmpada para os nossos passos, para os nossos caminhos. Na medida em que nós meditamos a Palavra de Deus, nós somos iluminados pela Palavra e identificamos em quais tentações estamos caindo. Nós vamos conseguir atravessar o deserto desta vida e chegar à terra prometida se lutamos contra as tentações, lutamos para não cair em tentação. O texto do livro do Deuteronômio faz memória da trajetória do povo de Deus. O povo de Deus foi para o Egito, permaneceu 400 anos no Egito. Depois o povo passa pelo período da opressão, é oprimido pelo faraó, pede a Deus a libertação, Deus envia Moisés, Moisés liberta o povo da opressão do faraó, o povo começa a caminhar pelo deserto rumo à terra prometida. O que aconteceu com aquele povo que saiu do Egito? Eles morreram no deserto. Aquele povo, aquelas pessoas que saíram do Egito, morreram no deserto. E a Escritura diz que eles morreram no deserto porque eles cederam às tentações. Nós já meditamos em outra Quaresma o significado de cada uma das tentações de Cristo, relacionando com as tentações do povo de Deus no deserto. E uma das tentações que eu vou lembrar aqui, não vou lembrar as outras agora, porque nós já fizemos essa meditação, uma das tentações é a tentação da murmuração. O povo passou o deserto murmurando, e aquele povo que saiu do Egito morreu no deserto. Isso vai acontecer conosco se nós não identificamos em quais tentações nós estamos caindo, e assim, identificando, nós lutamos contra elas. E se não identificamos, não lutamos contra elas. Nós também, como povo, vamos morrer no deserto e não entraremos na terra prometida, ou seja, no céu. É preciso, irmão e irmã, que nós, durante a Quaresma, olhemos verdadeiramente para o nosso interior, identifiquemos o que precisa ser mudado em nós, porque se torna cansativa a vida cristã quando nós vivemos uma vida cristã aparente. Nós vamos passando pelos tempos litúrgicos e nada acontece na nossa vida. Nós continuamos com os mesmos vícios, com os mesmos hábitos ruins, nós continuamos com as mesmas atitudes que não são atitudes cristãs, continuamos vendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, praticando os mesmos hábitos, tendo as mesmas atitudes, nós continuamos os mesmos, não há mudança. Vamos fazer a mesma experiência que fez aqueles que saíram do Egito, vamos morrer no deserto. A Quaresma é uma oportunidade que nós temos para voltar os olhos para o interior, identificando em quais tentações nós estamos caindo. E agora eu pergunto: em quais tentações você está caindo? Em quais tentações há muito tempo você está caindo? E você não tem lutado contra elas, porque às vezes nós fingimos que lutamos, mas não lutamos de fato. Por quê? Porque se nós lutamos de fato, nós vencemos. Porque se Cristo venceu o tentador, Ele venceu o tentador para que nele nós também possamos vencer as nossas tentações. Nós precisamos, à luz da liturgia da palavra, fazer um exame de consciência e empreender com seriedade a busca da conversão do nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus, que conduziu Jesus durante a sua caminhada pelo deserto, nos conduza no deserto da Quaresma, para que nós possamos, na sinceridade, olhar para o nosso interior
identificar em quais tentações eu estou caindo. Identificando essas tentações, vamos procurar o melhor remédio para aplicar. É uma penitência? É uma oração que eu preciso intensificar? É uma confissão mais frequente que eu preciso fazer? Eu preciso buscar mais assiduamente a Eucaristia? Eu necessito de uma orientação espiritual? Qual é o remédio que eu vou aplicar para vencer essas tentações? Ou essa tentação na qual eu tenho caído com frequência? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, para que saibamos resistir a Satanás, respondendo-lhe com as palavras de Jesus, e digamos humildemente: Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelo Papa Francisco e pelos bispos a eles unidos, para que a palavra que é viva e eficaz os sustente, os encoraje, eles dê força, oremos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por todos aqueles que são tentados pelo poder, pelo dinheiro, pela violência e pela maldade, para que saibam resistir com fortaleza, oremos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos imigrantes estrangeiros maltratados e pelos que vivem errantes e sem pátria, para que o Senhor os defenda dos perigos, oremos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por todos os homens e mulheres que têm Deus e pelos que o procuram de todo o coração, para que só a eles sirvam e a eles se entreguem, oremos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos cristãos e movimento da paróquia, para que se deixem conduzir pelo Espírito na oração, no perdão mútuo, no amor aos pobres, oremos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos aniversariantes, Carlos Roberto Marques da Silva, Ana Luísa. Pelos enfermos, Maria Angélica, Carlos Eduardo, Lúcia Passarinho, Miguel Correia da Silva, Geraldo Lopes, José Geraldo, Carlos Alberto, Benedina das Neves, Maria Heloísa, Nelson, Kleber, Pedro Júnior, Maria Barbosa, Marta de Souza. Que Deus conceda-lhes saúde corporal e espiritual. Oremos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Escutai, Pai Santo, as súplicas dos vossos filhos, que vos querem servir e adorar, e em comunhão com Jesus, que foi tentado, permiti que saibamos proclamar que só vós sois nosso Deus e nosso Pai. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos a oração do Dizimista. Pai Santo, contemplamos Jesus Cristo, vosso Filho bem amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados, de todo o coração ao
Corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal e, desarmando as ciladas da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, para que pela digna celebração do mistério pascal passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, hoje e sempre, com a multidão dos anjos e dos santos, com um hino de louvor, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz.
Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Espírito nos tornamos um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Judas Tadeu e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Francisco, e o nosso administrador apostólico, o Borgônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida: José Fogaça, Gerson dos Santos Nalesso, Margarida Marques, João Maria dos Santos Oliveira, Maria Aparecida Silva Siqueira, Silvia de Lourdes Leme Vieira, Francisca Domingues Vieira, Maria Fogaça. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. O Senhor nos comunicou seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou, irmãos com Deus.
tempo se cumpriu, o reino já chegou, e nós convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou, e nós convertam-se e creiam firmes no Evangelho, que não entra nos caminhos dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou, e nós convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou, e nós convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Eis que ele semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou, e nós convertam-se e creiam firmes no Evangelho. É assim que dá seus frutos ao seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou, e nós convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Pois é o dia do caminho dos eternos, mas a estrada dos malvados é na morte. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou, e nós convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou, e nós convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu.
o reino já chegou, irmãos convertam-se e venham firmes no Evangelho. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, o pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem sentar-se, por favor. Próximo domingo, dia 16, a partir das 11 horas, a Pastoral Familiar estará vendendo frango assado no valor de R$40, vendas antecipadas na Secretaria Paroquial e com os membros da Pastoral Familiar. Tem aqueles que desejam, podem procurar então os membros aqui da comunidade e também a coordenação da Pastoral Familiar. Comprando, você estará colaborando na realização do encontro de casais que acontecerá no mês de maio. Convidamos a todos para ajudar, para colaborar com a Pastoral Familiar. Lembro que aqui na comunidade, toda terça-feira, acontece o terço mariano, às 19h30, e por ocasião da quaresma, toda sexta-feira, às 19h30, a Via Sacra. Então venham rezar a Via Sacra, se preparando também pela meditação da Via Sacra para a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. E ainda durante a quaresma, às sextas-feiras, às 6 horas da manhã, na matriz, temos a caminhada penitencial seguida da celebração da Santa Missa. Em todas as comunidades eu expliquei o que está acontecendo em nossa diocese. Então, como nos últimos 2 domingos não fui eu quem presidiu a Santa Missa, gostaria de explicar um pouco o que está acontecendo com a nossa diocese nesse momento. No dia 25 de fevereiro, o Papa Francisco aceitou a renúncia por motivo de idade do nosso então bispo diocesano, Dom Gorgônio, ao ofício de bispo diocesano. Então, a partir do dia 25 de fevereiro, Dom Gorgônio se tornou o bispo emérito da diocese de Itapetininga. Ele não é mais o nosso bispo diocesano, é o nosso bispo emérito. No mesmo dia, o Papa Francisco nomeou o novo bispo para a diocese de Itapetininga, Dom Luiz Antônio Lopes Risser, que até então estava como bispo diocesano da diocese de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Então nós estamos vivendo agora o chamado período da vacância. Nós não temos ainda o bispo diocesano, aquele que foi nomeado, ainda não tomou posse. Então nós estamos vacantes. Nesse período, a Santa Sé, através de um órgão chamado de Castério para os Bispos, nomeou o nosso bispo emérito do Gorgônio como o administrador apostólico. Os mais atentos observaram que na oração eucarística o padre disse que o nosso administrador apostólico Gorgônio, porque ele foi nomeado pela Santa Sé para governar interinamente a diocese até a posse do novo bispo. Então vamos rezar, primeiro agradecendo a Deus pelos 26 anos que o bispo Gorgônio esteve à frente da diocese de Itapetininga, o nosso primeiro bispo, e vamos também rezar pelo bispo eleito,
que inclusive hoje virá em Itapetininga, vai permanecer alguns dias conosco e depois então volta definitivamente tomando posse da diocese no dia 24 de abril às 19h30 na Catedral. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Desça, Senhor, sobre o vosso povo copiosa bênção, para que na tribulação cresça a esperança, na tentação confirme-se a virtude, e lhe seja concedida a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O povo de Deus no deserto andava, mas